Que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja conosco. Que o seu Santo Espírito nos ensine a perceber quão profundo é o seu amor para com cada um de nós e o quanto ele tem nos abençoado. O tempo tem voado. Parece que foi ontem que se instalou a pandemia no Brasil e parece que foi ontem que entramos num processo de isolamento social. Mas já se vão mais de 3 meses. Mais de 3 meses que estamos vivendo numa situação de gravidade sanitária em nosso país. E, por conta disso, muitos de nós já começam a enfrentar em seus lares dificuldades de ordem econômica para saldar as suas dívidas, visto que muitos de nós, por conta da forma como trabalhamos e adquirimos os meios necessários para a subsistência, vimos a nossa renda minguar. E é por isso, então, que neste dia, agora pela manhã e à noite, tentaremos refletir acerca de um texto que pensamos pode nos ajudar a compreender o que fazer com as nossas finanças em tempos de crise. Julgo que este é um assunto importante e necessário. Por isso, quero compartilhar com os irmãos e irmãs esse texto, começando agora pela manhã e encerrando à noite. Quero convidá-los a que leiamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, os versos 10 a 17. Eu usarei a nova versão internacional. Lucas 9, 10 a 17. O texto diz assim: Ao voltarem os apóstolos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deles vocês mesmos algo para comer. E eles disseram: Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda a multidão. E estava ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu, e em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Como nós bem sabemos, nós estamos vivendo uma grande crise, talvez a maior de todas as crises que nós já tenhamos enfrentado na história durante essa geração. E o texto que nós temos nesta manhã pode ser abordado de uma série de formas e maneiras. Eu, porém, quero abordá-lo numa perspectiva econômica e especialmente de economia do lar, economia familiar. Não é difícil que a maioria das famílias passem por momentos e por dificuldades financeiras. Afinal, o mundo em que nós vivemos é um mundo competitivo, onde nós temos que sempre nos esforçar um pouco mais para podermos suprir as nossas necessidades mais fundamentais e as necessidades das nossas famílias. E o texto que nós lemos nos permite observar que Jesus está vivendo, juntamente com seus discípulos, um momento de crise. Qual é a crise? Eles estavam num lugar deserto, passaram o dia todo ensinando as multidões. Aquelas pessoas que ali estavam, e que eram um número muito grande, segundo esta narrativa, aproximadamente 5.000 homens,
Embora os números sejam superlativos neste caso, o importante é entendermos que havia uma grande multidão e que, ao mesmo tempo, portanto, havia uma grande demanda de alimento, mas, ao mesmo tempo, havia uma receita muito pequena. Eram aproximadamente 5.000 pessoas e a receita que tinha era apenas 5 pães e 2 peixinhos. Quais as lições que nós podemos aprender desse texto? A primeira grande lição é que, quando os problemas aparecem, nós não podemos tentar negá-los. E onde é que encontramos isto no texto? O texto nos diz que, ao final da tarde, depois de ter passado todo o dia no deserto e de ter muita gente com fome, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados. Eles tinham um problema, mas eles não queriam assumir este problema. Eles queriam transferir o problema. Nós, muitas vezes, quando temos uma dificuldade, especialmente de cunho financeiro, nós também somos tentados a fazer isso. Nós somos tentados a negar o problema, nós somos tentados a agir como agem aqueles que tentam esconder-se do problema. Mas é interessante que, quando os discípulos fazem essa proposta de mandar a multidão embora para que eles comprem pães, comida para si, Jesus chama a atenção e diz: nada disso. Vocês é que precisam dar de comer a esta multidão. Essa é a primeira grande lição. Se nós temos um problema, nós não podemos querer transferi-la para os outros. Esse problema é nosso. E nós é que temos que dar conta do problema que temos. Uma segunda lição que nós podemos aprender é que não adianta, diante dos problemas que enfrentamos, tentar saídas ou soluções absurdas. Primeiro os discípulos pensam: manda esse povo embora para comprar o que comer. Mas comprar aonde, se estavam num lugar deserto? Não é possível. Esta é uma atitude absurda, porque a proposta de solução não é cabível, não é razoável. Eles estavam num lugar deserto e, portanto, não era nada razoável mandar a multidão embora para que eles possam ir aos campos vizinhos, aos povoados, comprarem comida. Eles passariam muita fome, mais ainda até chegar lá. Então, não adianta tentar resolver problemas com propostas que não sejam execuíveis, que não sejam claras. Quando Jesus diz para que eles mesmos deem de comer, eles dizem: mas nós só temos 5 pães e 2 peixinhos, a menos que nós compremos alimento para toda essa multidão. E é interessante que o evangelista João, ele narra que para comprar alimentos para toda essa gente seria necessário por volta de 200 denários. Para a gente ter uma ideia da quantia financeira para essa compra, um denário era o salário do trabalho de um homem, do trabalhador, por um dia. Então era como se a gente pegasse o salário de 200 dias de um trabalhador para comprar o que comer. Também é uma solução absurda. Não ia funcionar. Até mesmo porque, mesmo se tivesse dinheiro, não teriam onde comprar. A outra lição importante que nós podemos aprender com este texto está naquilo que eles dizem ter e que, de certa forma, desprezam. Eles dizem: nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Vamos pensar, se fôssemos nós no lugar deles. Temos 5.000 pessoas para comer e temos 5 pães e 2 peixinhos. O que é que faríamos? Eu vou ser sincero que eu talvez tivesse o mesmo pensamento e a mesma lógica que tiveram os discípulos. O que é isso para tanta gente? Que adianta uma receita tão minguada para uma despesa tão grande? Mas é interessante
que Jesus nos faz entender uma grande lição. É como se ele dissesse: não despreze o pouco que temos. E nós vamos ver o que ele faz com esse pouco que se tem. Ainda uma outra lição extremamente importante, quando Jesus diz assim: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Normalmente, quando nós temos problemas, especialmente problemas de ordem financeira, nós não temos sequer muito claro qual é de fato o tamanho do nosso problema. Quem se enreda por dívidas, quem se enreda por dificuldades financeiras, normalmente perde o controle da coisa. E é como se Jesus falasse: vamos primeiramente botar ordem na casa. Vamos primeiramente fazer um levantamento de tudo quanto nós devemos. E é isso que, se nós queremos resolver um problema financeiro em casa, nós precisamos aprender. A primeira coisa é botar ordem na casa. A primeira coisa é sentar-se, colocar na ponta do lápis, no papel, tudo aquilo que estamos devendo. E o que vamos colocar nessa lista? Absolutamente tudo. Vamos colocar os nossos custos cotidianos: comida, água, luz, o transporte, a escola, compra de alimentos, a compra de vestimentas, enfim, absolutamente tudo, porque tudo isso é despesa, e tudo isso, em outras palavras, é dívida. E depois colocamos também, se estamos devendo para alguém, quais são as dívidas que temos e com quem nós temos. Para encerrar esse nosso primeiro momento, nesta manhã, vamos só lembrar algumas coisas. Se nós temos um problema, não podemos deixar de enfrentá-lo. Ele é nosso. Nós não podemos transferi-lo para ninguém. Eu não posso transferir para o meu pai, para minha mãe, por mais que eles tenham dinheiro, porque esse problema é meu. A segunda coisa que nós precisamos aprender é que não podemos buscar soluções absurdas. Elas precisam ser execuíveis. Elas precisam ser soluções que realmente estejam ao alcance. Nós precisamos ainda aprender que não podemos desprezar o pouco que temos, mesmo que a nossa receita seja muito pequena e a nossa despesa muito grande. Nós precisamos trabalhar com aquilo que temos, porque é somente aquilo que temos. Não podemos contar com aquilo que não está nas nossas mãos. E a outra coisa, nós precisamos organizar a nossa vida. Nós precisamos colocar tudo na ponta do lápis. Precisamos ter claro qual é a nossa situação, quais são as nossas necessidades, a fim de que possamos ser abençoados por Deus. Pensemos nisto. Vamos aguardar a sequência desse nosso estudo para que possamos compreender o quanto Deus pode nos abençoar na nossa área financeira, se nós ouvirmos e compreendemos o seu querer que nos é revelado pelas Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe.